Vamos agora para o direito à liberdade. Direito à liberdade. Queridos, direito à liberdade. O que nós temos aqui no direito à liberdade? O típico direito aí de primeira geração, né? Que vai principalmente restringir o poder estatal. Então a Constituição, quando traz várias liberdades, e ela vai trazer várias, a gente vai analisar cada uma delas aqui agora, ela traz essas liberdades como forma de proteger o indivíduo perante o Estado, tá? E à medida que a gente for invadindo o artigo 5º, a gente vai encontrando as liberdades que ela quis trazer para nós. Primeira liberdade que eu gostaria de falar para vocês aqui é a chamada liberdade de ação. Ela está prevista no artigo 5º, inciso 2, tá? Artigo 5º, inciso 2. Liberdade de ação, no inciso 2, ele vai dizer: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha que legal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa liberdade de ação traz, além da própria liberdade de ação, ela traz aqui um princípio concretizado nesse dispositivo. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Significa dizer que só a lei pode realmente restringir aquilo que nós podemos ou não fazer. Entretanto, quando a gente pensa nesse princípio da legalidade, é muito importante que você entenda que ela pode falar de formas diferentes para públicos diferentes. Então, legalidade para um particular significa uma coisa, legalidade para um agente público significa outra coisa. Legalidade para um particular significa uma coisa, legalidade para um agente público significa outra coisa. Então, legalidade para um particular, o particular pode fazer qualquer coisa que não seja proibido por lei. Então, desde que não seja proibido, o particular pode fazer. Tá? Não é proibido? Pode fazer. Então, por exemplo, o particular pode tomar banho no chuveiro? Pelado? Pode, não é proibido. Pode sair na rua pelado? Não, porque aí já é proibido. Então, o particular faz tudo desde que não seja proibido. Já o agente público, a legalidade era um pouco mais restrita, porque o agente público só pode fazer aquilo que a lei manda ou que a lei permite. Então, por exemplo, você vai estar lá no INSS trabalhando, atendendo lá o senhorzinho lá, aí o senhorzinho começa a encher o saco de você e você fala assim: então vai se fuder, velhinho, não vou atender você mais não. Pode fazer isso como agente público? Não. E por que você não pode fazer isso? Porque a lei não manda você fazer isso e ela não permite que você faça. Talvez você fizesse como particular, mas como agente público você não pode fazer. Então, como agente público, você tem a missão de servir. Quem não entende essa missão se frustra completamente na administração pública. Porque a grande função da administração pública é servir. Servir quem? Toda a coletividade. Toda a coletividade depende da prestação daquele serviço. Então, quando você passar no INSS, você tem noção da função importante que você vai exercer na vida de milhões de brasileiros? Uma função essencial. As pessoas que vão procurar você no INSS são pessoas que estão precisando de ajuda. Ninguém vai lá, tipo, feliz assim, tipo, uhul, INSS, te adoro. O cara chega no INSS fudido. Ou ele está doente, precisa de auxílio-doença. Ou ele está velho, precisa de se aposentar. Ninguém chega lá, olha, tô top aqui. Não, o cara vai chegar na merda. E você vai ter a função de executar aquilo que a lei manda, o que a lei permite que você execute. Lembrando sempre que a sua principal missão é servir, tá? Isso é muito importante. Agora, cuidado com isso aqui, porque já caiu em prova exatamente essa distinção entre particular e agente público, uma questão que já apareceu várias vezes em prova, tá? Muita atenção nisso aqui. Uma segunda liberdade, essa aqui é uma das mais cobradas em prova, é a liberdade de manifestação do pensamento.
Liberdade de manifestação do pensamento. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º, inciso 4. Então, no artigo 5º, inciso 4, nós temos esse direito de liberdade de manifestação do pensamento. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, eu posso exercer a manifestação do meu pensamento da forma que eu quiser, é livre, é plena. Posso manifestar o meu pensamento da forma que eu quiser, mas eu não posso ficar anônimo. Aí vem a pergunta: manifestação do pensamento é um direito absoluto? Não, porque não existe direito absoluto. Segundo ponto, se eu não posso ficar anônimo, então ele não é absoluto, porque eu não posso ficar anônimo. Então a manifestação do pensamento é um direito que possui limitações. A primeira limitação está no próprio texto constitucional. É proibido ficar anônimo. Então quando você cria um fake no Facebook, geralmente pessoas que fazem isso são pessoas que não têm muita hombridade, né? São pessoas que não desconhecem valores mais profundos do ser humano. E aí ele cria um fake, não se identifica, mas ele utiliza as redes sociais para hostilizar pessoas. São aquilo que nós chamamos de haters, que hoje o direito já está se protegendo em relação aos haters e já é possível, inclusive, você identificar o IP do cara, né? Eu estou com um processo assim, um processo muito top, que a gente tem aqui no nosso escritório de advocacia. O cara foi lá e caluniou, difamou, injuriou e tudo que tiver uma pessoa por causa de um acidente. E o cara era um agente público, olha só, ele utilizou as redes sociais para falar um monte de merda por aquele acidente, por conta do acidente. Como se pessoas normais não sofressem acidentes ou não cometessem acidentes. Enfim, uma das veias que nós estamos trabalhando no nosso processo é exatamente a indenização de danos morais por conta do discurso de ódio, de intolerância que ele provocou, agariando várias pessoas que hostilizaram a minha cliente. Olha que top. E por que foi possível identificar e por que foi possível, por exemplo, fazer todos os prints da tela e colocar dentro do processo? Porque ele havia se identificado. Agora, quando o cara não se identifica, ele não tem amparo constitucional para manifestar o pensamento. Exatamente porque é vedado o anonimato. Tá? Então, hoje, mesmo o cara que não se identifica abertamente nas redes sociais, você consegue descobrir o IP dele e você consegue responsabilizá-lo pelo discurso de ódio, pela injúria, difamação ou calúnia que ele tenha cometido ali nas redes sociais, tá? Então, é um fenômeno muito curioso e que hoje é crescente, né, a quantidade de haters, porque as pessoas estão realmente muito sós, a vida está sem sentido. Então, uma das formas mais eficientes de atrair a atenção das pessoas é exatamente trazendo um discurso de ódio. Curiosamente, pasmem, tá, gente? Mas isso faz parte dos meus estudos na área de marketing. Pasmem, o que mais viraliza na internet não é felicidade, não é amor, é ódio. Se você quiser criar um post, isso aqui é uma estratégia de empresas. Se você quiser criar um post que gere um grande engajamento do seu público, crie um post que gere raiva no seu público. Se você gerar raiva no público, você vai ter muita atenção do seu público. É incrível isso. Por isso que, olha que louco, né? Isso é um estudo feito dentro da área do marketing, tá? E aí, a gente começa a entender por que as pessoas, elas aderem a esse discurso de ódio por qualquer coisa. Né? Ah, vamos matar o presidente, porque o presidente é ladrão. Ah, vamos matar aquele cara que fez isso. Então, todo esse discurso de ódio e tal, isso gera muito mais adesão. Isso é tão sério, que algumas eventualidades já ocorreram por conta disso. Então, tivemos um caso, eu até explico isso na minha aula no Saber Direito lá no STF. Essa aula está disponível no canal do STF lá no YouTube, tá? Lá eu cito um caso muito interessante de uma mulher que foi morta. Ela foi morta por populares por conta de um hater e por conta de uma notícia falsa, né? O que
inventaram. Alguém inventou para brincar, e olha só a insanidade que o ser humano está tendo, né? Tem hora que eu olho assim e falo assim, velho, não dá para acreditar que essa figura é da mesma espécie da minha. Mas é. Então o cara inventou que havia alguém sequestrando crianças em Santos para fazer ritual de magia negra. E isso começa a se disseminar. São chamados fake news, né? Começa a se disseminar na internet. E olha a inconsequência de cada um. Pegar uma notícia que não tem ideia se ela é verídica e compartilhar nas redes sociais, só por conta da violência. Você vê como é que a violência adere mais. Alguém teve outra ideia, criar um retrato falado dessa pessoa. E postaram também, e isso criou mais adesão ainda da comunidade local. Uma mulher que acordou de manhã, pegou a sua Bíblia e estava indo para a igreja, passa na frente do bar, um maluco grita, é ela! Todo mundo sai do bar e espanca a mulher até a morte. Olha o nível que chegou a insanidade do ser humano, por conta de uma notícia falsa na internet. Depois que mataram a mulher, descobriram que não existia nenhum registro de morte de criança nos últimos meses, não existia nenhuma suspeita de ritual satânico praticado ali. Aquele retrato falado foi completamente inventado por alguém e uma pessoa perdeu a vida, cara. Olha que louco. Por isso que a manifestação do pensamento é um dos direitos que merece balizas seguras para evitar que se extrapole. E uma das balizas, além da vedação do anonimato que a própria Constituição traz, é a que está prevista no inciso 5 também, que eu gostaria de ler com você aqui. O inciso 5 do artigo 5º, ele diz assim, que é uma das garantias, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, hoje, se você utilizar suas redes sociais de forma irresponsável e ferir, gerar dano moral ou à imagem de um indivíduo, você poderá ser responsabilizado. Não só civilmente, mas também criminalmente, dependendo da gravidade da sua acusação. Tudo isso para limitar, colocar balizas na manifestação do pensamento. Por isso que não é um direito absoluto. Tá? Esse mesmo raciocínio, né? No YouTube, né? Eu vi um cara que inclusive foi tirado, foi censurado, né? Que é um cara que é o auditor fiscal da Receita Federal, mas só que ele manifestou no pensamento dele, alegando que a Receita é ladrão e criticando, né? Sim. É isso que não pode acontecer. Eu já vi várias vezes isso, né? O colega mencionou aqui no presencial exatamente do servidor público, que era um auditor da Receita Federal, que manifestou o seu pensamento dizendo que a Receita Federal só tinha ladrão, tal, que roubava. Então, quando você entra na administração pública, você não pode manifestar com tanta liberdade assim, você vai ser punido por isso. Tá? Você certamente será punido por isso. Então, cuidado, não é um direito absoluto. Aqui nós temos umas questões aqui bem interessantes que podem aparecer na prova. Primeiro, denúncia anônima. Denúncia anônima. Se é vedado o anonimato, será que pode se garantir a denúncia anônima no Brasil? Sabe que eles dizem que denúncia? O cara liga lá para denunciar ocorrer de um crime? E aí, pode ou não pode? Pode. Então a denúncia anônima ela é constitucional desde que ela não seja utilizada sozinha para embasar um procedimento formal de investigação. Tá? Então, denúncia anônima, ela não pode ser utilizada por si só para investigar um procedimento formal de investigação, que seria, por exemplo, um inquérito policial. Então, o inquérito policial não pode ser embasado apenas em denúncia anônima. Tá? Ela é aceita, ela é permitida, mas ela não pode por si só gerar isso. Tudo bem? Outro ponto interessante, que é super importante aqui para a sua prova. Marcha da Maconha. Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha é aquela manifestação que você vai na rua lá, né? Queremos maconha, tchururu, queremos maconha, tchururu. É permitido isso diante da manifestação desse direito de liberdade de manifestação do pensamento? O STF disse que sim. Então a Marcha da Maconha é permitida.
Por quê? Porque ela é uma garantia da manifestação do pensamento. Tudo bem? Beleza? Tema muito bacana aqui que pode aparecer na sua prova. Obviamente, você pode marchar pedindo pela legalização da maconha, mas você não pode marchar fumando baseado, tá? Porque você vai estar cometendo aí um ilícito penal. Outra questão que já caiu em prova. Biografia não autorizada. O que é uma biografia? Biografia é quando uma pessoa escreve um livro sobre a vida de outra pessoa, né? Isso é biografia. É necessário, para escrever uma biografia, ter autorização do biografado, aquela pessoa de quem eu estou escrevendo o livro? Será que eu preciso de autorização dele? O STF disse que não. Tá? Então, olha só que questão bacana, tá? Não é necessária a autorização do biografado para que seja escrita uma biografia sobre a vida dele. Óbvio que, se houver danos à sua imagem, a pessoa pode se sentir lesada e pode requerer indenização por isso. Mas não será necessário aqui a autorização para escrever essa biografia. Entendi. Tá? Questãozinha também muito bacana para a prova. Será que quem ganha é o cara que está fazendo ou o cara que leva um nome mesmo? Vou escrever a história, vou escrever um livro sobre o Raul Seixas, por exemplo. Se você escrever um livro sobre Raul Seixas, você não precisa de autorização dele, nem da família dele para escrever. Mas, se a família quiser pedir indenização porque se sentir ofendida, ela pode requerer essa indenização para você. Entendeu? Mas hoje não precisa mais de autorização do biografado para escrever. Então, cuidado com esse tema, que é um tema muito bacana, que pode ser trabalhado aí na sua prova. Show de bola? Beleza? Tranquilo? Para a gente não começar sem terminar, que precisa de mais tempo agora, a gente para por aqui. Próxima aula, a gente continua a partir da liberdade de crença e consciência, tá? Já valendo o texto constitucional, que vai estar disponível para você na área do aluno, para que você tenha exata noção de tudo aquilo que você precisa saber sobre estes temas, que aí quando você vai assistir a aula, vai ter tudo mais sentido para você. Valeu? Beijo no coração e até a próxima aula de Direito Constitucional.